Na savana escaldante do Quênia, manadas de gnus e zebras cruzam o feroz rio Mara, enfrentando predadores à espreita por toda parte. Conseguirão chegar a outra margem? Ou permanecerão para sempre no ciclo feroz de vida e morte? Quênia. A migração feroz da savana selvagem. Na África Oriental, o Quênia surge como uma sinfonia majestosa da natureza selvagem. Na vasta planície de Masai Mara, onde o solo vermelho escaldado pelo sol encontra o céu azul profundo, cada rajada de vento faz a grama alta se curvar. A beleza intocada aqui também é palco de uma das maiores maravilhas naturais do mundo, da grande migração de milhões de animais selvagens. Todos os anos, quando chega a estação seca do Serengeti, a grama murcha, a água seca e a vida parece silenciar. No entanto, a partir desse fim, uma nova onda de vida começa. Instintos ancestrais emergem, como um sinal invisível que se espalha pela savana. E assim, centenas de milhares de criaturas dão os passos da vida, da sobrevivência e do ciclo eterno. Quando a savana muda de estação, de longe, as primeiras figuras começam a aparecer nos gnus. Com seus instintos de retorno, eles são os pioneiros no início da grande migração, abrindo caminho para o fluxo de criaturas para o Quênia. Com seus corpos robustos, pelagem cinza escura e chifres curvos, eles carregam o símbolo de força e resistência. Mais de 1 milhão de indivíduos se movem simultaneamente, formando um rio gigante de criaturas que flui pela terra e pelo céu. Não tão ágeis quanto muitas outras espécies, os gnus sobrevivem graças aos seus instintos de rebanho. Quando em perigo, todo o rebanho muda de direção, dificultando o ataque de predadores. É a sua coesão a arma mais poderosa que os ajuda a superar a dura jornada. Durante a migração, eles pavimentam o caminho, criam escudos vivos e ajudam as espécies mais fracas a superar os desafios. Eles são o coração da migração que está em constante movimento, lutando incansavelmente pela vida. Contra o céu escaldante, o chão tremia com o ritmo dos cascos da manada de gnus em movimento. Mas, em meio a essa cena aparentemente pacífica, o perigo espreitava na grama amarela que chegava à cintura, uma chita mirava em seu alvo.
Com um corpo esguio, pernas longas, peito profundo e uma espinha dorsal flexível como uma mola, a chita é o animal mais rápido do mundo. Seus olhos aguçados estavam fixos em um jovem antílope que acabará de se separar da manada. Com sua pelagem manchada que fornecia uma camuflagem perfeita na pastagem ensolarada, a chita se aproximou de sua presa em apenas alguns passos leves. Sem um som, sem qualquer aviso. E então explodiu. Poucos segundos depois, suas garras afiadas atingiram a pata traseira da presa. À distância, a manada de antílopes continuava a caminhar como se nada tivesse acontecido. Nessa jornada feroz, a morte era inevitável. E a vida ainda era forçada a seguir em frente. Entre as grandes manadas de antílopes, encontram-se zebras listradas em preto e branco, as pioneiras silenciosas da migração. Com visão aguçada e olfato apurado, as zebras são capazes de detectar perigos à distância e memorizar a rota ao longo de muitas temporadas de migração. Elas frequentemente vão na frente, explorando o caminho e liderando todo o grupo por terras perigosas. A estrutura coesa e bem organizada da manada ajuda a proteger uns aos outros, especialmente os cavalos jovens. Quando atacadas, elas não entram em pânico, mas podem contra-atacar com coices poderosos. Nessa jornada de sobrevivência, as zebras são os olhos do grupo líder da migração, guiando o caminho e alertando sobre o perigo para aqueles que as seguem. Em meio à migração agitada, corpos pequenos, porém ágeis, serpenteiam por entre as grandes manadas de antílopes como Thomson, Grant e Impalas. Embora não sejam numerosos, eles são um elo importante no ecossistema em constante movimento. A pequena gazela de Thomson, com suas listras pretas características ao longo dos flancos, é conhecida por sua agilidade e capacidade de saltar dramaticamente para escapar do perigo. A gazela de Grant, maior e mais forte, costuma ser encontrada em grupos pequenos, mais unidos. O Impala é extremamente ágil, capaz de saltar até 3 metros no ar quando ameaçado, realizando saltos de fuga impressionantes pela savana. Ao contrário das espécies grandes que dependem de números ou navegação, esses antílopes sobrevivem sendo cautelosos e reagindo rapidamente.
Eles estão sempre alertas, mantendo uma distância razoável de grandes manadas e prontos para mudar de direção assim que detectam movimentos incomuns. Durante sua migração, eles são símbolos de flexibilidade e adaptação, aqueles que sobrevivem sendo ágeis e alertas em uma terra onde tudo pode se tornar um predador. A jornada continua e a savana queniana gradualmente se transforma em um campo de batalha silencioso. À medida que as manadas se movem por terrenos abertos, onde as árvores são esparsas e a grama chega à cintura, os predadores começam a aparecer. Cada passo não é apenas uma jornada em busca da vida, mas também uma aposta com a morte. Não muito longe, sob a sombra de uma árvore esparsa, uma família de leões descansa sob o sol forte. O líder macho jaz em silêncio, cercado pelas fêmeas, as verdadeiras caçadoras da alcateia. Eles observavam a manada se aproximando. Os filhotes de leão brincavam ao lado deles, sem saber que aquele poderia ser o primeiro dia em que presenciariam uma caçada. Os leões não tinham pressa. Esperavam, observavam atentamente e escolhiam as presas mais fracas. À medida que o sol começava a se pôr, o bando de leões mudava de seu comportamento tranquilo para seus instintos de caça frios e precisos. Quando o sol começou a projetar longas sombras na savana, o bando de leões se levantou. Seus passos eram leves, como se deslizassem sobre a grama, sem um único som desnecessário. O alvo de hoje, uma manada de zebras pastando não muito longe. Eles estavam ocupados procurando grama fresca, sem sentir o perigo que se aproximava. Uma jovem zebra estava um pouco lenta. Esse era o alvo. De repente, uma leoa saiu correndo da grama. As zebras entraram em pânico e fugiram, mas era tarde demais para o filhote. Em apenas alguns segundos, a caçada terminou. Os leões haviam conseguido. Os filhotes de leão correram, saboreando pela primeira vez a carne de uma vida selvagem onde o instinto é a única regra de sobrevivência. Enquanto os leões desfrutavam de seus despojos, em outra parte das planícies, outro clã de hienas malhadas também se movia. Frequentemente associado ao riso estranho e à reputação de necrófagos, mas poucas pessoas sabem que este é um dos predadores mais eficazes e bem organizados da África.
liderados por líderes femininas grandes, decididas e engenhosas. Sob seu comando rígido, as hienas caçavam taticamente, meticulosamente coordenadas, não menos do que qualquer alcateia de leões. E quando a noite caía, elas se tornavam a força assombrosa da savana, tenazes, teimosas e sempre sabendo esperar o momento certo. As duas forças predatórias, os leões orgulhosos e as hienas sábias, estavam começando a prestar atenção à migração. Para eles, era um banquete na estação seca. Para os migrantes, era um lugar onde a vida e a morte estavam a apenas um passo de distância. Após dias atravessando matagais, pastagens queimadas e campos desertos perigosos, a caravana finalmente chegou ao maior desafio de sua jornada, no rio Mara. Sob o sol escaldante, a água do rio rodopiava turva, a outra margem verde como uma promessa. Mas, para chegar lá, eles precisavam atravessar as águas turbulentas que escondiam as criaturas mais mortais da terra, os crocodilos do Nilo. Escondidos sob a superfície, com seus olhos frios espreitando para fora d'água, os velhos crocodilos esperaram o dia todo. Sabiam que aquela era a estação em que o banquete começava e, naquele dia, haviam escolhido os gnus como alvo. Quando a manada começou a entrar no rio, a correnteza foi rapidamente agitada por centenas de cascos. Em meio ao caos, um jovem gnu perdeu o equilíbrio, mais lento que os outros. Em uma fração de segundo de hesitação, a água subitamente se rompeu. Na margem, os outros continuaram avançando, como se não tivessem consciência do destino que acabará de acontecer atrás deles. Para eles, hesitar significava a morte. E os crocodilos, como deuses no escuro, esperavam silenciosamente por outros que perdessem o ritmo. Atravessar o rio Mara não fazia parte da jornada, mas sim o teste mais severo da vida selvagem. Aqueles que atravessassem sobreviveriam. Aqueles que desacelerassem se tornariam uma refeição para os predadores silenciosos sob a água.
Do outro lado do rio Mara, a grama verdejante finalmente acolheu os sobreviventes. Após a jornada árdua, foi ali que a vida começou a se regenerar. Poucos dias após a chegada, a manada de gnus deu à luz em massa. Os filhotes nasceram em massa, levantando-se rapidamente e aprendendo a andar em poucos minutos, um instinto de sobrevivência naquela natureza hostil. Zebras, gazelas de Thomson, impalas e também começaram sua temporada de parto. No céu, nuvens escuras se acumulavam. As primeiras chuvas da estação caem sobre a terra rachada, despertando a vida desde as raízes. As planícies revivem, a grama cresce rapidamente, os riachos transbordam. Não apenas predadores, mas também o clima rigoroso ameaça a sobrevivência dos filhotes. Mas, poucas horas após o nascimento, eles conseguem se levantar, correr atrás de suas mães e se juntar à migração sem fim e uma capacidade milagrosa da natureza de se adaptar. A migração chegou ao fim, mas também é o início de um novo ciclo, onde uma nova vida acaba de germinar entre o som da chuva e o primeiro choro de um bezerro. A estação chuvosa termina, a grama murcha, a água seca. As planícies do Masai Mara não são mais a terra prometida. Mais uma vez, instintos ancestrais ressurgem. Gnus, zebras e outros antílopes começam a se reunir, preparando-se para partir, desta vez rumo ao sul. A jornada recomeça, com perigos familiares, leões, hienas, crocodilos e rios caudalosos. Mas eles ainda seguem em frente porque esse é o ciclo da vida. O ciclo migratório se encerra, apenas para dar início a uma nova jornada. Na savana queniana, a vida nunca para de se mover. Esse é o ciclo infinito da natureza selvagem. A grande migração no Quênia não é apenas um fenômeno natural magnífico, mas também uma profunda lição de sobrevivência da natureza selvagem. Gnus e zebras sobrevivem graças à força da manada.
Quando um deles detecta perigo, toda a manada imediatamente muda de direção, causando perturbação e impedindo o predador de atacar. Este é um reflexo instintivo formado ao longo de milhões de anos de evolução. Zebras e gazelas de Thomson têm olhos e audição extremamente sensíveis, ajudando a detectar perigos à distância. Em um ambiente onde a morte está sempre à espreita, reflexos rápidos são um fator vital. Crianças de antílope levam apenas alguns minutos para se levantar e algumas horas para correr com a manada. Elas não têm tempo para se tornarem fracas e se adaptarem desde o nascimento, o que é uma condição obrigatória para a sobrevivência. Quando centenas de milhares de filhotes nascem ao mesmo tempo, os predadores não conseguem alcançá-los. É a estratégia inteligente de sobrevivência da natureza criar sufocamento para aumentar a taxa de sobrevivência. Após dias difíceis, a chuva retorna, as planícies revivem, a vida se inflama. O ciclo migratório recomeça, encerrando uma jornada e abrindo um novo ciclo de vida. Na natureza, a vida nunca para, desde que você saiba como se adaptar e seguir em frente. O que você acha das histórias de sobrevivência? Lembre-se de deixar um comentário abaixo do vídeo. Ative o sininho e inscreva-se para não perder as próximas histórias selvagens do majestoso mundo natural. Quênia. O palco das batalhas sem fim entre o caçador e a caça. Nem todos os predadores rugem. Nem todos governam pela força. Eles vêm sem avisar. Eles agiram sem hesitação. E cada vez que ele ataca, a natureza testemunha um momento perfeito de instinto. Quênia. Os predadores silenciosos. Nas pradarias baixas e nos pântanos cercados por florestas da África subsaariana vive uma criatura que poucas pessoas notam. Não tão grande quanto um leão. Não tão proeminente quanto o leopardo. Mas com suas orelhas em forma de antena, constituição esguia e saltos extraordinários, ele é um dos predadores mais habilidosos do mundo natural. É o lince africano, também conhecido como serval. Os linces têm corpos esguios com pernas excepcionalmente longas em relação ao tamanho do seu corpo.
Um indivíduo adulto pesa cerca de 8 a 18 quilos, tem cerca de 60 centímetros de altura no ombro e cerca de 1 metro de comprimento, incluindo a cauda. O pelo amarelo cremoso salpicado de preto cria uma camuflagem ideal entre as ervas daninhas e as bordas da floresta. Suas orelhas são grandes e redondas, pretas com uma listra branca proeminente, o que ajuda na comunicação silenciosa entre mãe e filho, além de atuar como um radar acústico supersensível. Ao contrário de muitos outros felinos, os linces têm proporções irregulares nos membros dianteiros e traseiros. Suas patas traseiras mais longas os ajudam a pular verticalmente, atingindo alturas de mais de 3 metros em um único salto. Seus olhos não são muito grandes, mas sua capacidade de localização pelo som é incrível. Os linces têm uma expectativa de vida média de 10 a 12 anos na natureza e podem viver mais em cativeiro. À medida que a luz do entardecer caía gradualmente sobre a pastagem, a floresta esparsa começou a ficar silenciosa. Mas o lince está no auge da sua atividade. À última luz do dia, ele se movia lentamente pela grama espessa, com as orelhas eretas como duas antenas delicadas. Cada passo era leve, mas todo o seu corpo estava tenso como a corda de um arco, pronto para reagir a qualquer momento. Com seus ouvidos excepcionalmente sensíveis, os linces conseguem ouvir as frequências ultrassônicas que os ratos emitem quando se comunicam ou se movem na grama. Ele não precisa ver sua presa. Só precisa ouvir. O menor som, o raspar de pequenas garras nas raízes das árvores, o som de um pedaço de grama sendo empurrado para o lado quando um rato se move, tudo é analisado em tempo real. Depois de localizar sua presa precisamente sob a grama espessa, o lince parou. Completamente imóvel. Orelhas voltadas para o som. Olhos semicerrados. Respirando lentamente. Todo o corpo concentra energia nas pernas traseiras. O salto está prestes a começar. E então, em menos de um piscar de olhos, ele disparou verticalmente no ar. Ao pousar, ambas as patas dianteiras baterão no local onde o rato estava, com força suficiente para matá-lo ou paralisá-lo instantaneamente.
Se a presa não estiver morta, o lince morderá rapidamente a nuca com os dentes, encerrando a caça em segundos. Os linces geralmente comem em locais secretos, evitando expor sua localização a predadores maiores. Ele não acumula nem carrega presas de volta para o ninho. Cada refeição é um final limpo, eficiente e sem complicações. Ao longo de uma noite, um lince adulto pode realizar de 10 a 20 dessas emboscadas. E embora cada presa pese apenas algumas dezenas de gramas, elas contribuem para fornecer quase toda a energia necessária para manter seu corpo flexível e sua capacidade de sobrevivência. Os linces são animais solitários, formando pares apenas durante a época de reprodução. Uma fêmea geralmente está no cio em qualquer época do ano, mas o pico geralmente coincide com a estação chuvosa, quando as fontes de alimento são abundantes. Após uma curta perseguição e acasalamento, o macho irá embora e a fêmea cuidará de todo o processo de gestação, parto e criação. A gestação dura cerca de 75 dias. A fêmea dará à luz de 1 a 3 filhotes em uma pequena toca ou entre arbustos. Os filhotes nascem cegos, fracos e completamente dependentes das mães. Durante as 2 primeiras semanas, a mãe não sai do ninho por muito tempo. Quando os filhotes estão fortes o suficiente, eles aprendem a caçar observando e brincando com presas vivas. Os linces desempenham um papel importante no ecossistema. Como grandes espécies de controle de roedores e insetos, eles ajudam a manter o equilíbrio na cadeia alimentar, limitando doenças e danos agrícolas em áreas marginais de conservação. No norte do Quênia, onde colinas rochosas se alternam com as planícies áridas de Laikipia, nenhum lugar é verdadeiramente seguro. O clima é imprevisível. Humanos e grandes predadores competem por terra. E no meio daquela terra árida, um grupo de criaturas ainda existe. Não pela força, mas pela união. Cão selvagem africano. O predador está desaparecendo de grande parte do continente, mas ainda persiste em alguns cantos selvagens do Quênia. Sem barulho, sem rugido, eles vivem escondidos atrás de arbustos, riachos rasos e estradas de terra que só eles chamam de lar. O cão selvagem africano é um dos predadores de constituição mais singular do mundo animal.
Diferentemente de qualquer outra raça de cachorro, eles carregam um genoma evolutivo distinto, o suficiente para diferenciá-los de todos os seus parentes próximos. Corpo esguio, pernas longas, peito largo, orelhas grandes e redondas e focinho curto são características reconhecíveis. Um indivíduo adulto pesa em média entre 20 e 32 quilos. Eles não são altos, mas são elegantes, musculosos e correm graciosamente. A pelagem curta e manchada vem em 3 cores principais, preto, amarelo e branco, formando padrões únicos que são únicos para cada indivíduo, como impressões digitais humanas. Os ouvidos deles não servem apenas para ouvir. Com uma grande área de superfície, as orelhas ajudam a dissipar o calor e regular a temperatura do corpo durante movimentos contínuos. Boa visão, mas não tão boa quanto a audição. Os olhos são relativamente pequenos, mas sensíveis o suficiente para detectar movimentos à distância. Dentes afiados e mandíbulas fortes permitem rasgar a carne de forma rápida e eficiente. Os cães selvagens africanos são criaturas que nasceram para correr. A estrutura óssea corporal deles é otimizada para alta velocidade média e resistência a longo prazo. Eles podem manter velocidades de 50 a 60 km por hora por vários minutos, uma característica raramente vista em qualquer outro predador. Ao contrário de leões ou leopardos, os cães selvagens não dependem da força individual ou da surpresa absoluta. Eles contam com uma estratégia de enxame, onde cada membro do grupo desempenha um papel insubstituível. Esta não é uma caça individual. Esta é uma dança em grupo. Antes de cada caçada, o bando se cumprimenta com gritos característicos, altos, curtos e contínuos, semelhantes aos de pássaros. Esses sinais ajudam a unir a mente e sincronizar os movimentos. Quando o alvo é identificado, geralmente é uma gazela, um impala, um javali ou até mesmo uma pequena zebra. A perseguição começa. Nenhuma emboscada. Sem silêncio. Eles correm em linha reta. Um grupo líder segue a presa. Outro grupo circulou pela lateral para aplicar pressão. Por fim, quando a presa não consegue mais acompanhar o ritmo, a matilha a cerca e ataca rapidamente os pontos fracos, como as pernas e a garganta. Uma vez abatida, a presa será dilacerada em minutos.
Cada matilha de cães selvagens tem um casal reprodutor de líderes de matilha. A fêmea alfa é o único indivíduo que dá à luz, enquanto o resto do grupo ajuda a cuidar, proteger e criar os filhotes. Este é um dos raros sistemas de criação comunitária entre carnívoros. O estro geralmente ocorre durante a estação seca, quando as presas são mais fáceis de encontrar e as condições de vida são mais estáveis. Após o acasalamento, a fêmea fica prenhe por 70 a 75 dias e dá à luz de 6 a 16 filhotes em uma toca de terra. Durante o tempo em que a fêmea está no ninho, toda a matilha se reveza caçando e trazendo comida para alimentá-la. À medida que os filhotes começam a sair de suas tocas, eles aprendem a se comunicar, reconhecer os cheiros da matilha e observar caçadas à distância. Por volta dos 2 ou 3 meses de idade, eles começam a se movimentar com o rebanho e ficam completamente protegidos. A estrutura social dos cães selvagens africanos é muito rígida. Todo o comportamento gira em torno da sobrevivência do grupo. Os membros compartilham o trabalho. As decisões são tomadas coletivamente. E qualquer indivíduo perdido será recuperado pelo rebanho em poucos dias, se estiver vivo. O sucesso biológico do cão selvagem africano não reside no domínio ou no poder. Ela reside na camaradagem e na disciplina coletiva. Um modelo que opera com base na confiança, algo que nem todos os predadores têm. À medida que a luz do sol começou a recuar das pastagens, deixando seus últimos raios de luz na poeira fina, a matilha de cães selvagens recuou para seu local de descanso. As sombras cinzentas e manchadas jaziam próximas umas das outras, respirando lentamente após a longa caçada. Uma figura esguia, com padrões de manchas cobrindo seu corpo, movia-se como fumaça. Sem pressa. Sem pressa. Mas absolutamente de propósito. Olhos dourados se arregalaram. Os ouvidos se voltam para cada som. O pé toca o chão sem deixar som. Este não é um predador que precisa de uma matilha. Um andarilho silencioso entre a fronteira da escuridão e a luz do dia. Uma personificação de controle e paciência. Leopardo. O solitário perfeito. No mundo dos grandes predadores africanos, o leopardo é o menos visto. Não porque sejam raros, mas porque eles são bons em se esconder.
Com seu corpo flexível e compressão poderosa a cada passo, o leopardo é a personificação da graça e do controle absoluto. Um indivíduo adulto pesa de 30 a 80 quilos, dependendo do sexo e do habitat. Corpo longo, dorso arqueado, patas traseiras fortes e cauda longa ajudam a manter o equilíbrio perfeito. A pelagem marrom dourada salpicada de flores pretas não só cria beleza como também fornece camuflagem ideal em meio à luz solar fraca no solo da floresta e da savana. Os olhos são aguçados e refletem bem a luz. O olfato é sensível, mas não tão bom quanto a audição e a visão noturna. Mandíbulas fortes, estrutura de ombros flexível e músculos fortes no pescoço permitem que ele puxe presas mais pesadas do que ele até o topo de uma árvore de 3 metros de altura sem perder o impulso. Excelente capacidade de escalada e salto. Os leopardos podem saltar até 6 metros na horizontal e 3 metros na vertical de uma só vez. Essa mobilidade faz com que seja o grande felino mais bem adaptado a muitos ambientes. De selvas, colinas, savanas e até perto de áreas residenciais. Ao contrário dos leões ou cães selvagens, os leopardos não caçam em matilhas. É um indivíduo independente, que caça sozinho, vive sozinho e protege sua própria parte do mundo no escuro. Isso torna sua técnica de caça mais individualizada e flexível do que a de qualquer outro grande predador na África. Durante o dia, os leopardos se escondem nas copas das árvores ou sob a sombra de grandes rochas. Quando a noite cai, ela se move tão suavemente quanto o vento. Cada passo é calculado. Não se trata de velocidade, mas de posição. Não perseguindo, mas perseguindo. Não ameace, mas aproveite os pontos cegos da sua presa. As presas do leopardo são muito diversas. De pequenos antílopes, macacos, porcos-espinhos, a pássaros, lagartos e até cães selvagens. Às vezes, os leopardos matam presas grandes, como zebras jovens ou antílopes adultos, se as condições forem favoráveis. O crepúsculo cai na savana queniana. A luz do sol do fim da tarde se quebrava em fragmentos dourados através das copas das árvores, desenhando raios de luz no chão seco.
O espaço parecia parar de respirar. E naquele silêncio, uma figura passou pela grama baixa, rapidamente, sem fazer barulho. Leopardo. Um macho maduro, de andar gracioso, olhos amarelos examinando lentamente os arbustos. Ele vem seguindo esse rebanho de impalas desde cedo. Espere. Siga em frente. Mas ainda não. Um jovem impala está diminuindo o ritmo. Desvie-se do grupo. Esse é o seu objetivo. O leopardo pressionou seu corpo contra o chão. As orelhas giram a cada pequeno movimento. Quando surge a oportunidade, o leopardo inicia suas táticas de caça. A caçada acabou. O jornal não comeu na hora. Ele usa seus dentes para arrastar suas presas para arbustos ou subir em árvores, vários metros acima do solo. Nas árvores, você está a salvo de hienas, cães selvagens e até mesmo leões. Os leopardos podem esconder suas presas ali por 2 ou 3 dias, comendo-as gradualmente em intervalos regulares para não chamar atenção. A capacidade de esconder presas e escolher onde matar torna os leopardos extremamente eficientes na sobrevivência, apesar de sempre serem superados por aqueles mais numerosos e com força física maior. Os leopardos são solitários, exceto durante a época de reprodução. Uma fêmea entra no cio alguns dias por ano, sinalizando com cheiro e um chamado muito baixo. O macho rastreará, abordará cuidadosamente e realizará o processo de acasalamento ao longo de vários dias. Depois disso, os dois se separaram. A gravidez dura de 3 a 3 meses e meio. As fêmeas escolhem cavernas escondidas ou ocos de árvores para dar à luz. Uma ninhada geralmente tem de 1 a 3 filhotes. Os filhotes nascem cegos, fracos e completamente dependentes das mães. Durante as primeiras 6 semanas, eles não saem do ninho. Quando eles têm idade suficiente, a mãe começa a ensiná-los trazendo presas vivas. As primeiras aulas de caça começam com tiros errados.
cair. Vaca. E tente novamente. É uma fase de sobrevivência. Apenas cerca de 1/3 dos filhotes sobrevive até a idade adulta. Os perigos vêm de outros predadores, cobras, incêndios florestais ou competição de outros leopardos. Apesar de sua natureza reclusa, os leopardos desempenham um papel importante no ecossistema. Eles controlam um número de pequenos herbívoros, prevenindo surtos de doenças em animais fracos. Ao mesmo tempo, eles deixam para trás restos de presas, fornecendo uma fonte de alimento para hienas, abutres e insetos. O leopardo não é o rei da savana. Mas eles são artesãos da escuridão. Uma entidade de existência silenciosa, porém profunda. Cada movimento deles não é para dominar, mas para sobreviver o suficiente em um mundo onde um olhar errado pode significar a morte. O Quênia é mais do que apenas uma terra. É um coração selvagem batendo. Uma sinfonia feita de rugidos, gritos, passos e silêncio. Aqui, todas as criaturas, sejam elas grandes como um elefante ou pequenas como um lince. Todos desempenham um papel na frágil, mas resiliente, rede de sobrevivência. Eles não vivem para dominar. Eles existem para manter o equilíbrio. E graças à presença deles, este mundo ainda tem um lugar onde a natureza pode viver adequadamente. Sem edição, sem necessidade de explicação. O Quênia é um capítulo no livro da Terra que ainda estamos escrevendo. Toda caçada. Cada bebê nasce. Toda vez que os humanos escolhem preservar em vez de invadir. Essas são todas respostas para as perguntas que continuamos nos fazendo. Estamos conscientes o suficiente para preservar a natureza não apenas como uma memória, mas como parte do futuro?